Ok, já começou a gravar. Então, para a aula de hoje, a gente vai continuar estudando as integrais, né? Na última aula, a gente tinha estudado o que a gente chama de integral imprópria, né? Que é o conceito contrário da derivada. Agora a gente vai estudar uma coisa que é a integral própria, que o estudo da integral própria é motivado pelo cálculo de área, calcular a área de uma função. Então, vamos aqui, ó. Considerando agora o problema de definir uma área de uma região plana, delimitada pelo gráfico de uma função contínua não negativa e pelo eixo x e duas retas, x igual a e x igual a b. Então, eu tenho este problema aqui, eu tenho uma função f, eu tenho o eixo x, eu tenho aqui uma reta a e uma reta b. Eu quero calcular, então, essa área aqui que está achurada, que o livro está chamando de S. Então, como que eu posso fazer para calcular essa área? Então, para isso, fazemos uma partição do intervalo AB, ou seja, eu vou dividir o intervalo AB em subintervalos. Vou dividir ele em subintervalos é a mesma coisa que eu escolher um monte de pontinho aqui no meio que vai ser o final de cada intervalo, ou seja, o primeiro intervalo começa em A e termina num ponto que eu vou chamar de x1, o segundo começa em x1 e termina em x2, o terceiro começa em x2 e termina em x3, assim por diante, até que o último começa em xn-1 e termina em b, que é o xn, ou seja, então, o primeiro ponto eu vou dizer que é o a, que é x0, e o último ponto eu vou dizer que é o b, que é xn, ok? Então, e os intervalos do meio vão ser os intervalos que começam em xi-1 e terminam em xi. E aqui o delta de xi é a diferença do xi menos xi menos 1, que é simplesmente o comprimento de cada um desses pequenos intervalos. Então, eu tenho aqui a minha representação, então aqui para o meu primeiro intervalo, eu vou construir um retângulo, né, cuja altura do retângulo é o valor da função calculado aqui no ponto médio, entre a e x1. Depois eu vou calcular o ponto médio entre x1 e x2, vou calcular então um novo retângulo com essa altura, e assim por diante, eu vou indo calculando esses muitos retângulos, ok? E daí então eu vou dizer que a área que está debaixo dessa curva vai ser aproximadamente o valor da soma desses retângulos. Então aqui eu tenho um exemplo, se eu tivesse dividido o AB em 4 partes, aqui se eu tivesse dividido em 8 partes, aqui esse exemplo é para notar que quanto maior o número de intervalos que eu faço, mais próximo a área que eu quero calcular vai estar dessa soma de áreas de retângulos. Então, o que eu vou fazer? Para mim, quando eu aumento o número de retângulos, eu me aproximo da área, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o limite quando o número de retângulos tende a infinito. O que estou fazendo aqui? O limite quando o delta xi vai para zero, ou seja, o delta xi para zero quer dizer que a base dos retângulos, né? A delta xi é a base aqui de cada retângulo, está indo para zero, ou seja, os retângulos estão ficando muito pequenininhos, que é equivalente a dizer que eu estou aumentando o número de retângulos. Então, o delta x está indo para zero de f de ci, o que é o f de ci? Né? É a função calculada num ponto médio entre xi menos 1 e xi, vezes o delta xi, que é o comprimento da base do retângulo. Então, f de c1 delta x1 é a área do primeiro retângulo. F de c2 delta de x2 é a área do segundo retângulo, até f de cn delta de xn é a área do enésimo retângulo. Então, isso aqui que eu estou fazendo é simplesmente a soma dessas áreas, né? Isso aqui é o símbolo para somar essas áreas, quando a base dos retângulos está ficando muito pequena. Mais alguns exemplos para vocês verem, né? Que então eu tinha alguns retângulos, daí eu aumento, consigo uma área mais próxima de novo. Ok, então essa é a ideia para mim calcular a área. Agora, antes de seguir, a gente vai ver então o que é integral definida
e depois a gente vai ver como que o problema da área e a integral definida são, na verdade, o mesmo problema. Então, a integral definida está associada ao limite da definição 6.7.1, né? Vamos voltar aqui para vocês verem. Então, é este limite aqui, né, que eu estava comentando com vocês. A integral definida está associada a esse limite. E ela nasceu como a formalização matemática dos problemas de áreas e problemas físicos, de acordo com a terminologia induzida na sessão anterior. Então, definição. O que é essa tal integral definida, né? Seja f uma função definida em um intervalo AB e p uma partição, ou seja, aqueles pontinhos que eu vou escolhendo, né? A integral definida de f de a até b denotada por... Então, é o mesmo símbolo que a gente usava para integral antes, só que agora a gente põe um númerozinho a aqui e um númerozinho b aqui, que a gente vai dizer que é o início e o final do intervalo de integração. Ou seja, então, essa integral é simplesmente aquele limite que a gente tinha antes. Como você sabe, um limite às vezes pode não existir, mas se ele existir, então a gente vai dizer que a função é integrável, ok? Aqui o a e o b, esses dois numerozinhos aqui vão ser chamados limites de integração, limite inferior e limite superior. Aqui uma... Que questão de notação, né? Está dizendo que a integral de f de x dx é a mesma coisa que a integral de ft dt, que é f de s ds. Isso aqui é só dizendo que a variável não importa, né? Mas isso daí é uma coisa que a gente já vem me batendo há muito tempo, né? Eu posso ter qualquer nome para variável. Algumas propriedades importantes, né? Eu posso inverter os limites de integração a e b. Em vez de eu ter integral de a até b, eu posso ter integral de b até a. Só que para mim fazer isso, eu tenho que colocar um sinal de negativo na frente. Outra propriedade importante que é a integral de um número até ele mesmo, ou seja, de a até a é sempre zero. E aqui algumas propriedades que são parecidas com as propriedades da integral que a gente já conhece, né? Então, a integral de kf de x, eu posso tirar a constante para fora, fica k vezes a integral de f de x. Integral da soma, soma das integrais, né? É as propriedades que a gente já vinha usando para integral. Essa daqui é um pouco diferente aqui, então, se eu tenho uma integral de a até b e um outro ponto c, que fica aqui entre o a e b, em algum, sei lá, que podia ser 1, 13 e 9, alguma coisa assim, né? O importante é que o c fique aqui entre os dois. Então, a integral de a até b é a mesma coisa que a integral de a até c, mas a integral de c até b, ou seja, eu divido o intervalo de integração em duas partes. Que ele está mostrando, não, você está aqui no meio, então eu vou calcular primeiro essa metade, depois eu calculo outra metade e depois eu somo tudo, né? A coisa mais natural possível de se pensar. Outra propriedade importante, né? Se a minha função é sempre positiva, o valor da integral também tem que ser positivo, né? Porque a integral é a área. E aqui, então, essa daqui que é mais interessante, se o valor de uma função f é sempre maior que o valor de uma função g, então a integral de f tem que ser maior que a integral de g. E agora aqui, então, o teorema importante, né, que vai nos ensinar, então, como que a gente faz para calcular essa integral, que a gente só está dizendo que é aquele limite, mas na prática a gente não vai calcular aquele limite, porque é muito complicado. Aquele limite, ele tem até aplicações práticas, né? Se tu for usar um computador, ele vai, para calcular uma integral, ele vai usar um limite daqueles para um número muito grande de retângulos, mas para fins teóricos a gente quer algo um pouco mais amigável do que fazer um monte de conta. Então, se f é contínuo no intervalo AB e o fzão é uma primitiva, vocês lembram que é primitiva, né? Que é o contrário da derivada. Então, se o fzão é uma primitiva do fzinho nesse intervalo, então a integral de a até b do f pequeno é o f grande calculado em b menos o f grande calculado em a.
ok? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai fazer para calcular uma integral. Aqui, primeiro exemplo, quero calcular a integral de 1 até 3 de x dx. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar uma primitiva do x, ou seja, calcular a integral que a gente vinha fazendo nas aulas passadas, né? A gente sabe como é que calcula a integral de x, né? É x ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu tenho a minha primitiva. Então, a integral de 1 até 3 de x dx é simplesmente essa primitiva. Aqui, então, a gente tem essa notação, que é 1, 3. Isso aqui quer dizer que eu vou calcular em 3 e subtrair depois calculando em 1, ok? Então, vai ser 1 meio de 3 ao quadrado menos 1 meio de 1 ao quadrado, que vai dar 4. Então, vamos ver agora aqui este outro exemplo. Eu tenho a integral de 0 até 1 de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 1. Então, como é que eu vou fazer? Vou para me calcular isso aqui, então. Calcular, a priori eu calculo como se fosse uma integral normal, não me preocupo com os limites de integração. Então, vou separar aqui na soma, tirar as constantes para fora. Então, eu calculo a integral de x ao cubo, que é x na quarta sobre 4, x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, e aqui o dx, né, que é só x. Então, agora eu coloco essas barras aqui com o 0 e o 1, né, que são os limites de integração. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, calcular em 1, menos essa expressão calculada em 0, vou fazer para cada uma dessas três aqui, esses três resultados, e no final, então, eu vou obter o valor menos 1 sobre 12. Então, o valor dessa integral aqui é menos 1 sobre 12. Então, aqui tem alguns exemplos, né, para fixar as ideias. Então, aqui o número 1. Eu tenho que a integral, que ele chamou de I1, de 1 a 2x ao quadrado dx. I2 é a integral de 1 a 2x dx. E I3 é a integral de 1 a 2 de dx, né? Aqui ele está te dando já o resultado, ele está dizendo que I1 vale 7 terços, I2 vale 3 meios e I3 vale 1, né? Então, usando esses resultados, eu quero calcular o valor dessas quatro expressões aqui, o A, o B, o C e o D. Então, o que eu vou fazer, né? Aqui eu só uso as propriedades da integral. Essa integral aqui é 6 vezes a integral de x menos a integral de dx. Então, vou pegar aqui a integral de x ou i2, então vai ser 6 vezes 3 meios menos 1 vezes 1, ok? Aqui, para essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse produto, daí vou separar na soma, né? E vou usar esses resultados, assim por diante, para os demais. Agora aqui, ele está me dizendo que a integral de 0 a 1 da raiz quinta de x ao quadrado é 5 sétimos. Ele pede para mim dizer, então, quanto que vale a integral de 1 a 0, né? Olha, ele trocou os limites de integração e aqui trocou o x por t. Nota que trocar o x por t é uma coisa inócua, né? Não faz diferença nenhuma a troca de... Só trocou o nome da variável. Então, aqui a única diferença, né, a única coisa que está acontecendo é que em vez de ser de 0 a 1 é de 1 a 0, então eu vou usar a propriedade que diz que eu posso inverter o limite de integração, eu só tenho que colocar um sinal negativo. Então, essa integral aqui é menos 5 sétimos. Agora, aqui, então, em cada um dos itens a seguir, calcular a integral da função no intervalo dada e esboçar o gráfico. Então, aqui... essa daqui ela é uma função de duas partes, né? Então, essa daqui eu vou ter que usar aquela propriedade que eu tenho o c no meio, né? Quero calcular uma integral de a até b, e eu tenho um valor c no meio, eu posso calcular a integral de a até c mais a integral de c até b. Então, em vez de calcular a integral de menos 1 a 1, eu vou calcular a integral de 1 a 0 dessa parte, mais a integral de 0 a 1 só do 5, né? Então, essa daqui eu vou ter o módulo, né? Então, o módulo também vai fazer com que eu tenha duas regras, tanto nesse caso quanto nesse. Então, tanto a quanto a C, quanto a D, eu vou calcular usando, então, essa regra de colocar um ponto C no meio, bem escolhido. E agora aqui, então, são exercícios um pouco mais normais, assim, né? Que aqui na verdade... o que a gente vai fazer aqui é calcular usando as regras de integração, que nem a gente calculava para as integrais nas aulas passadas, né?
Então, eu vou calcular a integral normalmente, e depois eu simplesmente vou pegar o resultado que eu obtive, calcular no limite superior, e fazer menos o resultado calculado no limite inferior. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês. Eu nem coloquei muitos, porque na verdade o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a gente já fazia nas aulas anteriores, né? Só tem que usar os dois limites. Então, não tem necessidade de fazer milhares de vezes essas contas, né? Aqui é só a gente estar treinando o que a gente já tinha feito antes. Ok, então, isso aqui era mais específico para integral definida. Agora, então, a gente vai ver como calcular a área, né, especificamente. Então, a gente tem alguns casos, né, o caso 1, que é o mais simples, né, quando a função f está toda acima do eixo x. Então, calcular essa área aqui é simplesmente calcular a integral, né? Então, essa área aqui dessa região S é simplesmente a integral de f, da forma mais simples possível, né? Ele dá um exemplo aqui, né? Ele dá aqui uma parábola e pede para calcular a integral entre menos 2 e 2. A parábola está toda acima, então é só calcular a integral dessa parábola aqui, né? Que é 4 menos x ao quadrado. Aqui estão as contas, né? Para caso alguém queira acompanhar depois. Daí tem esse segundo caso, que a função está toda abaixo do eixo x. Se eu fizer as contas, o meu resultado vai ser negativo, mas eu estou calculando uma área nunca é um número negativo. Então, a minha área vai ser simplesmente o módulo do resultado que eu obtiver aqui. Aqui o exemplo é parecido com outro, só que agora a parábola está toda embaixo do eixo x. E agora, então, que eu tenho um caso que é um pouquinho mais complicado, né? Que um pedaço da função está em cima e um pedaço está embaixo. O que eu vou fazer? Então, aqui eu vou dividir, digamos, nesse exemplo aqui, eu calcularia a minha função de 0 até π. Daí, essa parte aqui, como está toda acima, eu simplesmente ia calcular a integral. Depois, calcularia aqui de π a 2π, ok? Como está toda abaixo, então, é calcular a integral e pegar o valor em módulo. E depois eu somo os dois. E agora, então, aqui o último caso, quando eu quero, em vez de calcular simplesmente a área de uma função f que está acima do x, eu quero calcular a área que está limitada entre duas funções, entre f e entre g. Eu quero esse pedaço. O que eu vou fazer? Vou calcular a área inteira de f, a área inteira de g, e depois eu subtraio. Simples assim. Então, está dizendo que, né, a área achurada é a integral de f menos a integral de g. Aqui um exemplo, né, que eu tenho a reta, a parábola, eu quero calcular a área que está entre a reta e a parábola, então o que eu vou fazer? Vou calcular a integral da reta, calculo a integral da parábola e depois subtraio. Aqui um outro exemplo, né, eu quero calcular essas duas áreas aqui, então vou separar aqui em duas partes, eu vou calcular a integral de menos 1 até 0, dessa função aqui, né, que é a... Isso aqui acho que é uma função de terceiro grau, né, x ao cubo, e a reta. Então, como essa daqui está em cima, então vai ser a função de x ao cubo, a integral de x ao cubo, menos a integral da reta, de menos 1 a 0, mais, agora de 0 a 1, a integral da reta menos a integral de x ao cubo. Então, sempre tem que olhar quem está em cima e quem está embaixo. Foi o que ele fez aqui, ó. Então, primeiro x ao cubo menos x, e depois x menos x ao cubo, porque eles mudam de posição, né? No começo o x ao cubo está por cima e depois x ao cubo está por baixo. E daí aqui tem vários exemplos, né? Para vocês darem uma olhada depois. Nós vamos vir aqui, né? Para os exercícios, para comentar um pouco com vocês. Então, aqui, esse primeiro exemplo, então, quero calcular a integral de x igual a raiz de y, né? Então, a área vai estar limitada por x igual a 1 meio, x igual a raiz de y e y igual a menos x mais 2, né? Aqui,
é bom sempre deixar uma variável isolada, ou x ou y, né? Geralmente a gente sempre isola o y, a menos que o exemplo acabe nos forçando a isolar o x. Então, isso aqui, em vez de eu escrever x igual a raiz de y, eu posso escrever y igual a x ao quadrado, né? Que é bem mais natural. Daí eu consigo desenhar as retas e as parábolas para ver quem está em cima e quem está embaixo. Isso aqui está normal, né? Já está com o y isolado, não tem nenhum pega-ratão. Aqui o que eu faria, né? Só passo o x para o outro lado, eu consigo y igual a 2 mais x. Então, vocês percebem que você tem que ficar fazendo alguma ida ou volta, né? Aqui integral, a atividade verificadora de presença. Aqui, como eu tenho um y ao quadrado, eu ia dizer então que y é raiz de 2x. E aqui y é x ao quadrado sobre 2. Eu isolar o y dos dois lados para poder fazer os gráficos e calcular então quem está em cima, quem está embaixo, para mim poder calcular a área. E era isso, então. Chegamos ao final da aula 18, que é a nossa última aula. Então, de novo, lembrando, né, a segunda prova já foi postada. Vocês têm até o dia 6, né, que é na próxima segunda, às 8 horas da manhã, para entregar ela. E tem alguns exercícios, se eu não me engano, esse número 12 aqui, né, é um dos exercícios da prova. Todos os exercícios da prova eu tirei de exercícios que estavam aqui no livro. Então, aqui o número 11, que eu marquei para vocês, é bem parecido com o 12, que tem para fazer na prova. Então, eu sempre me preocupei em pegar exercício mais ou menos parecido com o que a gente vinha, né, para não fazer nada de muito diferente agora na hora da prova. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta da aula de hoje, das aulas anteriores, ou sobre qualquer outra coisa relacionada à disciplina, a gente tem algum tempo para isso. Eu vou interromper a gravação aqui.